Meus queridos irmãos e irmãs, estamos no quinto dia de nossa novena de preparação para a solenidade do nosso Pai São João da Cruz. E estamos lendo o Cântico Espiritual. Já chegamos então hoje ao Cântico número 12. Vamos recordar o que São João da Cruz nos apresentou até agora. Ele primeiro começa falando do escondimento do amado, do desejo da alma, evidente, toda essa realidade. A alma começa a ouvir falar de Deus a partir de terceiros, de outras pessoas. Mas isso não é suficiente. Então ele diz que nós precisamos fazer o nosso esforço, ou seja, trilhar o caminho da virtude e das mortificações. A partir disso, então, uma vez que a alma começa a cooperar com Deus, então Deus começa a mexer na alma. E Ele vai ferindo esta alma gradualmente, de forma cada vez mais contundente. Então, a forma que São João da Cruz faz distinções entre ferida, chaga e uma ferida de morte. Tudo isso já foi visto até agora. Ferida, que é simplesmente quando nós fazemos aquilo que se chama de contemplação física. Termo técnico. Ou seja, a contemplação de Deus nas coisas criadas. A chaga, quando nós temos notícia de Deus através de outras criaturas racionais, os anjos, das pessoas que nos falam de Deus, etc. E a ferida de morte é quando o próprio Deus toca em nós. E nós então desejamos morrer. Mas não é desejar morrer como uma pessoa que está desgostosa dessa vida e estou com preguiça de carregar a cruz dessa vida e, portanto, não quero mais, cansei, chega, Não é isso. É desejar morrer simplesmente porque a alma não vê que exista outra maneira de se entrar em contato com Deus. Eu preciso me desvencilhar desse corpo, não é a morte que ela quer o encontro com Deus. O encontro. Só que ela não morre, Como disse Santa Teresa, morre porque não morre, Ela morre porque não morre. Pois bem, até aqui o cântico espiritual. Então começa a canção número 12. Oh cristalina fuente, si en esos tus semblantes plateados formases de repente los ojos deseados que tengo en mis entrañas dibujados. Em português, que não é que se entenda mais do que o espanhol. Oh cristalina fonte, se nesses teus semblantes prateados formasses de repente os olhos desejados que tenho nas entranhas debuxados. Entendeu? Não. Então vamos explicar. São João da Cruz nos explica. Bom, a primeira coisa é o seguinte. Ele começa a falar da fé. Por quê? Porque até agora, claro que até agora já teve fé, mas a São João da Cruz quer colocar mesmo em nós essa convicção plena, que é bem típica de São João da Cruz, de que para com esse negócio, você precisa ir pelo caminho da fé, e o caminho da fé pura. Não tem outro caminho, esquece, desiste dos outros caminhos, só tem o caminho da fé pura. Acabou. Isso é típico de São João da Cruz. Fé, 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 do início ao fim. Pois bem, então ele começa dizendo: ó cristalina fuente, uma fonte cristalina. Que fonte cristalina é essa? É a fé. Não é? A revelação de Deus que vem através da fé é o seguinte, vamos entender o que é fé em primeiro lugar, senão a gente fica falando assim. Fé é um modo de conhecimento de Deus aqui nessa vida que é sobrenatural. Isso quer dizer o seguinte: nós não podemos conhecer a Deus desta forma profunda se Ele não mexer na nossa inteligência.
Ele tem que pegar a nossa inteligência e fazer um negócio lá chamado fé. Você vê, padre, e agora? Você já tem fé, calma, ele já fez isso. Você foi batizado. Você já tem uma modificação aqui. Ah, mas eu não noto. Você não precisa notar. Você já viu o seu olho? Nunca viu o seu olho. Tá? Você vai morrer sem ver seu olho. Você vê a imagem dele no espelho, mas seu olho você nunca vai ver, ok? Por que você nunca vai ver seu olho? Porque é com ele que você vê. Não é isso? Então você nunca vê realmente a fé, porque é com ela que você vê. Você vê o efeito do que ela faz em você. Mas eu não noto que eu tenho fé. Mas não vai notar. Você não vê o olho. O olho não vê o olho. A fé não vê a fé. É uma modificação que Deus faz em nós. É sobrenatural. Se você tem um mínimo de fé, você já tem isso. Mas essa fé cresce. A fé é algo que cresce. E qual é a característica da fé? Ele chama a fé de fonte cristalina. Cristalina. Por quê? Porque, número 1, ela é transparente. Não é uma coisa opaca. Não. É cristal. Então você consegue ver através dela. Depois, como o cristal, ela é resistente. Ela é dura. Não quebra fácil. E ele faz até um jogo de palavras com a palavra cristal. E a fé é cristal porque é de Cristo. Pronto, acabou. Cristal e Cristo não tem nada a ver, são duas palavras bem diferentes. Mas ele faz esse jogo de palavras. A fé, ela faz com que a gente veja, por isso ela é uma fonte. Fonte quer dizer o seguinte: de lá vem sempre novas informações, novos conhecimentos. Você vai de fé em fé, de conhecimento em conhecimento. E nessa vida, a fé nunca irá parar de crescer, ok? Se você pode ser um santo de 7ª morada, o santo de 7ª morada ainda cresce na fé. Ele ainda cresce na caridade. Nessa vida aqui não tem como parar de crescer a fé. Quer dizer, tem como não crescer. Você fica estagnado, você perde a fé, etc, etc. Mas se você continuar a sua vida espiritual, a fé vai sempre crescer. Então São Paulo nos diz, de fé em fé, de fé em fé. São Paulo aos Romanos. A gente cresce de fé em fé. Por quê? De conhecimento em conhecimento. De conhecimento amoroso em conhecimento amoroso. Até que nós cheguemos lá no céu na contemplação face a face, mas aí já não é mais fé. Então, o que é a fé? A fé é uma forma sobrenatural, não é humana, de conhecer Deus. Ok? Isso é uma fonte inesgotável. Por isso que o Santa Cruz chama de fonte cristalina. E ele diz assim: se en esos tus semblantes plateados, se nesses teus semblantes prateados. Bom, aqui ele está usando uma comparação que vem do Salmo. Vamos esclarecer com uma coisa que fica mais difícil de entender ainda. Mas é para dizer de onde ele tirou. Ele tirou dos Salmos, né? Aquele famoso Salmo 67. A gente fica se perguntando que raios que o salmista está falando disso aqui. Se dormirdes entre os dois coros, a nossa tradução litúrgica, se dormirdes os apriscos. Né? As penas da pomba serão prateadas e as pontas de suas asas serão cor de ouro. Comparações assim, um pouco assim, fora do nosso imaginário normal. Mas o Santa Cruz esclarece, calma. E essa comparação aqui, o Beato Frei Maria Eugênia gosta muito dela. É o seguinte: quando você vai rezar, como bom católico, bom cristão, a nossa meditação, a oração cristã, ela não é uma oração zen budista. Os budistas, as orações orientais,
você precisa pensar em nada. Entendeu? Tem que ficar offline, sem pensar em nada. Bom, se você está fazendo isso, a sua oração não é cristã. A oração cristã, ela pode chegar num momento em que você não pensa em coisas porque você está na presença, mas tem alguma coisa lá. Tem uma presença. Mas a oração cristã, ela começa, né, com a meditação. O que é meditação? Meditação quer dizer o seguinte: você começa com verdades. E estas verdades, elas estão todas muito claras no catecismo, no dogma da igreja, nos ensinamentos da igreja. Isto é o que ele chama de semblantes prateados. O que é semblante? A aparência prateada. E a comparação que ele faz é a seguinte: imagine, assim, geralmente quando você vai para a missa e o padre vai usar um cálice preciosíssimo, ok? Geralmente um cálice precioso a gente faz como? A gente faz um cálice de prata, mais barata do que o ouro. Um cálice de ouro seria caríssimo, né? Você faz o cálice de prata e depois você dá um banho de ouro. Só a casquinha que é de ouro, entendeu? Dentro é prata. Só que aqui, São João da Cruz nos fala de um cálice de ouro, ouro maciço, com um banho de prata. Ué, ficou pior, né? Escondeu o ouro, sim, mas aí que está, o ouro escondido. As fórmulas da fé, as fórmulas do catecismo, as fórmulas que estão nos dogmas da igreja, são esse revestimento de prata. Então, quando você vai rezar, faz favor, não fuja do dogma da igreja. Porque tem gente louca nesse mundo que se acha muito místico e descobre coisas que não estão em sintonia com o dogma da igreja. Cai fora. Herege, para com isso. Se Deus se revela, Ele se revela dentro dos dogmas da igreja. Não fora, não inventa conversa fiada. Eu estava rezando e Deus manifestou que tem uma quarta pessoa da Santíssima Trindade. Isso não vai acontecer. Mas tem gente louca assim. Eu já recebi visitas de pessoas com um calhamaço de revelações divinas, etc. Tal, dizendo, a pessoa explica lá tudo que Deus revelou para ela. A senhora assim diz: filha, isso daí não pode ser verdade. Mas Deus me falou, não pode ser verdade. Por quê? Porque não está no catecismo. Está contra o dogma da igreja. Se está contra o dogma da igreja, estou fora. Eu não vou nessa sua revelação aí. Como São Paulo diz: se um anjo aparecer e disser para você um evangelho diferente daquele que eu ensinei, cai fora. Nós somos católicos. Uma das grandes preocupações da Santa Madre era que aquelas revelações que ela estava recebendo, aquelas mensagens, aquela mística toda que ela estava vivendo, que aquilo lá estivesse dentro da igreja. Por isso foi grande consolação para ela quando ela mandou o livro da vida que São João d'Ávila leu e mandou dizer para ela: minha filha, está tudo certo. Que consolação, meu Deus. E quando ela morreu, no fim da vida, ela chegou e disse: enfim, sou filha da igreja. Pronto, morri católica, que bom. Nada de conversa fiada, de invenção, de revelações loucas. Não. O cálice de ouro, que é a revelação divina, aquele conhecimento íntimo, profundo, que Deus quer nos dar, ele vem revestido de prata. Entendeu? Então, olha só, os 2 primeiros versos. A fonte cristalina da fé
né? Ela vem em aparências de prata. En esos tus semblantes plateados. Se nesses teus semblantes prateados, entendeu agora? A fonte cristalina é a fé. O semblante é a aparência. Semblante prateado é o quê? São as formulações da fé. Ficou claro? Mas e aí? Calma, gente, a frase não terminou. Estou explicando a frase. Formases de repente los ojos deseados. Formases de repente os olhos desejados. O que são esses olhos desejados? É a coisa, o ouro, ou seja, o raio divino de luz, conhecimento de Deus. Então, o que ele está pedindo? Ele está pedindo que a fé forme em mim, através dessas aparências de prata, o olho que eu mesmo desejo, isso aqui de ver mesmo de verdade o ouro, entendeu? Então, só para continuar a frase, e termina, que tenho em minhas entranhas debujados, que tenho em minhas entranhas debuxados. O que é debuxado em português? Quer dizer que uma coisa é pintar direitinho, etc. Outra coisa é fazer um esboço. Eu tenho nas minhas entranhas, ou seja, na minha alma, nós temos um esboço do conhecimento de Deus. Se você já tem fé, na sua alma você já tem um esboço. Então, forma mais profundamente ainda. Eu quero desenho melhor. O que ele está dizendo é isso. Eu já conheço algo de Deus. Entendeu? Eu quero conhecer mais. Por quê? Porque o amante quer conhecer o amado. O que é que os namorados fazem o tempo todo? Falam. O que é namoro? É falar. Ou seja, se conhecer mutuamente. Eles querem se conhecer. Até que finalmente, com tanto conhecimento, acontece o noivado e depois acontece o casamento. Então, no caminho da alma que está namorando Deus, que quer chegar no noivado e no casamento, eu preciso conhecer mais. Conta mais. A alma quer que o amado conta mais com você. Eu quero saber das intimidades de Deus. E por isso a fé, ela é um conhecimento sobrenatural. Porque se Deus não der a conhecer, ninguém conhece. É a intimidade de Deus. Se a pessoa não revelar a sua intimidade, você não conhece, você não sabe o que está lá dentro. Quem vê cara não vê coração. Deus, na vida de oração, vai falando, vai se revelando, vai se dando a conhecer. A alma vai conhecendo Deus, passo a passo, conhecendo cada vez mais, de tal forma que um debuxo, ou seja, um rascunho que Deus faz, traços, somente a silhueta, depois vai se tornando uma figura mais clara. Eu vou vendo com mais clareza, eu vou conhecendo mais a Deus. Existe progresso, isso que é progredir de fé em fé. Progredir de fé em fé é isso. Eu vou conhecendo mais. Então a alma que ama deseja isso. A alma que está ferida de amor, ela deseja isso. Já que não está dando para morrer, vamos crescer na fé. Crescer na fé. Quero crescer na fé. Esse desejo, essa ânsia. Então, mas eu vejo que não adianta eu desejar. Ele tem que revelar. É a revelação divina, que vem pela fé. Mas não é uma revelação divina que você vai lá e loucamente começa a ver coisa que não está na Bíblia, que não está no ensinamento da igreja, que não está na tradição da igreja. Não. Você
faz isso tudo baseado nas formulações da fé, que são os semblantes prateados. Aí você vai ver dentro, você vê o ouro, você vê de verdade, vai conhecendo mais. E é que é interessante desse ver. Atenção agora. A gente contempla as coisas para amar. Eu quero conhecer o amado para amar mais, porque ninguém ama o que não conhece. Então, quanto mais eu conheço, mais eu posso amar. E então, São João da Cruz aqui fala uma coisa importantíssima. Quando eu vou conhecendo, lá no meu coração, no meu amor, vai ficando uma marca. Eu sou a cera. Deus é o selo. Vocês já viram aqueles selos que põe na cera? Está lá a cera, você esquenta a cera fica lá quente, ela fica bem fluida. Aí você vai lá com um selo, você marca um carimbo, né? Com um carimbo, tá. Aí fica aquele formato, né? Convite de casamento, o pessoal usa, né, esses selos com cera, fica lá o formato igualzinho do carimbo. É isso que São João da Cruz está pedindo no canto. Deus já começou, Deus fez um carimbinho assim, bem de leve, debuxado assim, só termina de pintar, vai, crava um negócio assim mais forte, modela a minha alma, porque se eu conhecer a Deus mais, eu vou me tornando como Ele, eu vou me conformando a Ele, eu vou pegando o formato dele. Por quê? Porque é uma característica do amor, é que o amado vive no amante. O amor nos transforma naquilo que nós amamos. Quem ama baixezas, quem ama coisa vil, quem ama coisas baixas, são pessoas baixas. O amor nos transforma naquilo que nós amamos. Se você só ama, desculpa o palavreado, se você só ama safadeza, você fica safado. Se você só ama maldades, você fica malvado. Se você ama sujeira, você se suja. Mas se você ama o que é puro, você se purifica. Se você ama o que é divino, você se diviniza. Se você ama o que é elevado, você se eleva. Se você ama o que é virtuoso, você fica virtuoso. O amor nos transforma naquilo que nós amamos. Então, quanto mais nós conhecemos o amado, mais nós vamos nos transformando nele, porque cada vez mais aquela marca vai ficando na nossa alma. Então é por isso que uma das características básicas, fundamentais, de saber se uma pessoa está rezando direito, é que a vida dela está mudando. Eu tive maravilhas místicas. Não, para. A famosa história de São Filipe Neri. O Papa chegou e disse: Padre Filipe, tem uma mística ali que está muito elevada na vida de oração, vai ali ver. Ele foi lá ver a mística. Depois, no caminho, ele sujou as botas dele de lama, chegou com as botas enlameadas e disse: Madre, eu sujei minhas botas, você não quer limpar para mim? Aí a mística, toda assim, enlevada: eu não estou acostumada a essas coisas. Eu sou mística. Eu não faço esse tipo de serviço baixo. Tá bom, obrigado, irmã. Colocou a bota de volta e voltou para Roma. Seu Papa, esquece, é mística coisa nenhuma. Eu disse: como assim não é mística? Como é que você sabe tão rápido assim? Não tem a humildade, que é a base de tudo. Não pode ser mística. A oração, se ela é verdadeira, muda aquela vida. Aí a pessoa
vai na capela, tem arrepios e não sei o quê, lá, meu Deus, eu achei que eu estava levitando, senti que por meio centímetro eu subi, né? Aí você vê a vida da pessoa, continua a mesma egoísta velha de sempre. Não pode ser verdadeiro, tem alguma coisa errada nessa oração. Por quê? São João da Cruz nos diz que tenho em mis entranhas dibujado, ou seja, eu já tenho Deus marcado nas minhas entranhas, então agora eu quero que isso aumente. Eu só tenho um esboço, agora eu quero que ele faça o formato dele mesmo, que o negócio mude de verdade. Entendeu? Pode cravar o selo mesmo para mudar a cera, para dar o formato. Como que a gente faz isso? Então, faz através da fé, né? Em outra passagem, não aqui nesse cântico, São João da Cruz nos recorda que a presença de Deus pode ser de três maneiras. É um cântico espiritual que ele diz: Deus pode estar presente por imensidade, ele está presente em todos os lugares, então é evidente, não tem como fugir dele. Mas ele pode estar presente também em nossas almas em estado de graça. Isso quer dizer que, como amigo, quem está em pecado mortal não tem isso. Mas tem uma terceira presença, que é dessa que ele está falando aqui: a presença amorosa, a presença daquele na alma, daquele que ama de verdade. Aquilo crava na alma da pessoa, e a pessoa quer cada vez mais, quer cada vez mais, quer cada vez mais. São essas feridas, essa presença das feridas de amor. Então, se nós temos estas feridas de amor, se nós queremos a intimidade com Deus, como fazer? Fé, de fé em fé, de fé em fé, de fé em fé. Que fé? A fé que está no dogma da igreja, que são somente aparências de prata, mas lá dentro é que está o olho, lá dentro é que está, né, o olho desejado, ou seja, aquele conhecimento profundo que eu desejo. Este conhecimento profundo, que acontece na fé, que é a inteligência, vai formando na vontade, confeccionando na vontade uma mudança. O meu amor vai crescendo, eu vou crescendo no amor, vai formando, vai formatando, de tal forma que a pessoa começa a se comportar como Cristo. Que São João da Cruz nos ensine não somente esses conceitos belos, mas nos ensine de verdade na vida. Peçamos a eles a graça de fé em fé encontrar não somente o esboço, mas a verdadeira forma de nossa alma, que é o amado que quer nos conformar a Ele.